Ela foi expulsa da própria casa com uma mala na mão, deserdada sem explicações, ainda vestindo o luto do pai. Mas o que ninguém esperava é que a queda dessa herdeira seria o início da construção de um império ainda maior. Enquanto a mulher que a expulsou afundava em escândalos e ruína, Mariana se reerguia com trabalho, talento e silêncio. Transformou sua dor em força, seu passado em ponte, e criou um legado que hoje inspira mulheres por todo o país. No canal Janelas da Vida, você encontra sempre histórias de mulheres incrivelmente fortes. Agora vamos conhecer a história de Mariana. O sol filtrava-se pelas imensas janelas de vidro da mansão Monteiro, projetando reflexos dourados sobre o piso de mármore italiano. As paredes ostentavam quadros de artistas renomados, e o silêncio perfumado do ambiente era quebrado apenas pelo leve tilintar das taças de cristal sendo organizadas sobre a mesa de jantar. Era apenas mais uma manhã comum na vida de Mariana Monteiro, filha única do magnata Henrique Monteiro, um dos nomes mais respeitados do setor imobiliário nacional. Mariana descia as escadas como quem flutua. Usava um hobby de seda champanhe, cabelos cuidadosamente alinhados, mesmo antes do café. Tinha 29 anos, olhos castanhos penetrantes e uma postura elegante, moldada por anos de convivência com a nata da sociedade. Seus dias eram preenchidos com aulas de gestão empresarial, viagens internacionais e participação em eventos beneficentes que estampavam colunas sociais. Naquela bolha de luxo e protocolo, Mariana era a herdeira perfeita, moldada para brilhar e suceder o império. Naquela mesma manhã, o pai a esperava no salão de estar. Henrique, homem de 62 anos, cabelos grisalhos e olhar firme, segurava um envelope com expressão indecifrada. Quando a filha se aproximou, ele sorriu com ternura. "Temos uma reunião importante hoje, filha. Quero que você venha comigo ao escritório." Era raro ele fazer esse convite. Mariana, surpresa e animada, assentiu. Talvez fosse mais um passo em direção à sua sucessão. O carro preto atravessava a cidade em silêncio, enquanto Mariana observava a paisagem de vidro e concreto. Lembrava-se das palavras do pai ao longo dos anos. Um império não se herda, se constrói. Mariana queria mostrar que estava pronta, e de certa forma estava. Mas havia algo que ela não enxergava. Nos bastidores da perfeição, Lúcia, a madrasta, observava tudo com olhos frios. Mulher de beleza refinada e cabelos negros sempre impecavelmente presos, ela deslizava pelos ambientes como uma sombra sofisticada. Seus elogios a Mariana eram calculados, seu sorriso, milimetricamente ensaiado. Henrique confiava nela, mas Mariana nunca havia conseguido. Havia algo em Lúcia que soava falso, mas nunca houve uma razão concreta para contestar. No escritório, central da Monteiro Empreendimentos, Mariana foi recebida com deferência. As paredes em tom âmbar, as cadeiras de couro, a vista panorâmica do 23º andar. Ela se sentia poderosa. Durante a reunião com investidores, acompanhou o pai com atenção. Pela primeira vez, ele pediu sua opinião diante de todos. Ela falou, com firmeza. Henrique sorriu, orgulhoso. "Essa é minha filha." Os dias seguintes seguiram esse ritmo. Mariana passou a ir ao escritório com mais frequência, sugeria soluções, redesenhava estratégias. Henrique parecia cansado, por vezes ofegante. Em casa, evitava comentar. Mariana notava, mas não insistia. Preferia acreditar que era apenas o peso da idade. Lúcia, por sua vez, era só atenção e cuidados. "Ele precisa descansar, querida. Você não acha que está exigindo demais dele?" Mas Mariana sentia que aquele era seu momento. Tudo estava se encaixando. Nos jantares sociais, já a tratavam como futura presidente. Sorrisos, cumprimentos, tapinhas nas costas. Ela andava entre lustres de cristal e vestidos sob medida com a segurança de quem sabia onde estava pisando. Certa noite, ao final de um evento de gala, o pai chamou Mariana em seu escritório particular. Estava sentado, semblante abatido. Sobre a mesa, exames médicos. "Mariana, preciso te contar uma coisa." Ela se sentou, sentindo o coração acelerar. Henrique respirou fundo
e revelou que havia sido diagnosticado com um problema cardíaco grave. Não era terminal, mas exigia cuidados imediatos e possivelmente uma cirurgia. O mundo, por um breve instante, perdeu o som. Mariana encarou o pai, os olhos marejando. Mas você vai ficar bem, né? A gente vai passar por isso juntos. Henrique segurou sua mão. Havia amor ali, e também preocupação. Confio em você, filha. Mais do que nunca, preciso que esteja pronta. Na porta do escritório, no escuro, Lúcia observava. Em silêncio. Seus olhos indecifráveis. Naquela noite, Mariana não dormiu. Pela primeira vez, sentiu medo de perder aquilo que julgava garantido. Mas também sentiu que, se o destino a chamava, ela iria atender. Mal sabia ela que as verdades mais cruéis se escondem sob os tetos mais brilhantes. E era exatamente nesse brilho que a escuridão estava prestes a se revelar. A manhã era densa, mesmo sob um céu limpo e azul. Os corredores da mansão Monteiro pareciam mais silenciosos do que nunca. Mariana caminhava descalça pelo mármore frio, vestindo um robe escuro e o olhar perdido, como se cada canto da casa ecoasse um adeus. Na sala de estar, o retrato do pai sorria da parede, congelado no tempo. Henrique Monteiro havia partido. Um infarto fulminante o levou durante a madrugada, enquanto dormia. Sem despedidas, sem alertas, sem a chance de um último "eu te amo". O luto, porém, foi atropelado por uma urgência cruel: a leitura do testamento. Ainda atordoada, Mariana foi conduzida ao escritório do advogado da família. Um cômodo de teto alto, prateleiras cheias e luz filtrada por persianas de madeira. Lúcia já estava lá, vestida com um luto impecável. Um vestido preto justo, pérolas no pescoço e os olhos secos como pedra. O advogado pigarreou. Mariana segurou o ar. As palavras foram lidas com frieza legal. Deixo todos os meus bens, empresas, contas e propriedades à minha esposa, Lúcia Monteiro. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Mariana olhou para o advogado, esperando uma continuação, uma cláusula, uma menção sequer ao seu nome. Nada. Apenas um ponto final. Deve haver um erro, disse com a voz trêmula. Isso não pode estar certo. Meu pai jamais faria isso comigo. O advogado apenas baixou os olhos. Lúcia inclinou-se lentamente na poltrona, com um sorrisinho enigmático, e falou pela primeira vez. Querida, às vezes o amor não é suficiente para garantir um testamento. Talvez ele tenha percebido suas limitações. A frase foi como um tapa. Mariana sentiu o peito apertar, o rosto queimar, os olhos marejarem. Quis gritar, mas estava sem chão. Saiu da sala sem dizer mais nada, engolindo o choro que misturava luto e incredulidade. Horas depois, voltou à mansão. Era como voltar a um sonho que começava a se transformar em pesadelo. Subiu as escadas em silêncio, recolheu alguns pertences essenciais, roupas dobradas às pressas, uma foto do pai escondida na lateral da mala. Desceu com passos lentos, arrastando a mala como quem arrasta um caixão simbólico de tudo o que foi e não seria mais. Na porta, Lúcia a esperava, braços cruzados, expressão serena. A casa agora é minha, Mariana. Tenho o direito de pedir. Que se retire. Mariana a encarou. Não disse uma palavra. Talvez porque não houvesse palavras que suportassem tanta humilhação. Enquanto atravessava o jardim da mansão, o mesmo onde tantas vezes correu de mãos dadas com o pai, sentiu uma dor, tão aguda que quase a fez cair. O mundo que ela conhecia tinha desmoronado sem aviso, e ninguém segurava sua mão agora. No portão, o motorista que a conhecia desde a infância se ofereceu para levá-la. Ela recusou. Queria sentir o peso da mala. Queria andar, mesmo sem rumo. O sol brilhava, mas dentro dela, tudo era inverno. Horas depois, sentada num banco de praça qualquer, Mariana olhava os carros passarem como quem olha uma vida que não é mais sua. O celular em sua bolsa não tocava. Nenhum amigo da alta sociedade apareceu. Os sorrisos da elite se dissolveram junto com o sobrenome que já não carregava poder algum. Sozinha, deserdada, traída. Sem lar,
sem pai, sem respostas. O céu começava a escurecer, prenúncio de uma noite fria. Mariana se encolheu, abraçando a mala como se fosse o único vestígio do que ainda lhe pertencia. Naquela escuridão que se aproximava, ela ainda não sabia. Mas era ali que sua verdadeira história estava prestes a começar. O despertador antigo tocou às 6 em ponto, com um chiado metálico que cortava o silêncio do pequeno quarto alugado. Mariana abriu os olhos devagar, ainda desacostumada à claridade que entrava pela janela sem cortinas. O colchão afundava. Em uma das laterais, o lençol desbotado mal cobria seu corpo. Do teto, uma lâmpada pendia sem capricho, lançando um brilho amarelado no ambiente de paredes descascadas. A pensão em que agora vivia ficava numa rua estreita de um bairro distante, do centro. O banheiro era coletivo, a cozinha compartilhada, e o cheiro de gordura e mofo era constante. Os ruídos vinham de todos os lados. Passos apressados, portas batendo, uma criança chorando no quarto ao lado. Mariana sentou-se na cama com um suspiro. Seus pés tocaram o chão gelado, e por um momento ela duvidou da própria existência. Aquilo era real? Ela, que até poucos dias dormia em lençóis egípcios e tomava café da manhã com frutas orgânicas servidas por empregados, agora dividia a geladeira com estranhos. Engolindo o orgulho, vestiu uma calça jeans surrada e uma camiseta sem marca. Prendeu o cabelo num coque apressado. O espelho rachado revelou um rosto que ainda trazia traços da mulher elegante que fora, mas marcado agora por olheiras e uma dor silenciosa. Saiu às pressas, desceu a ladeira com passos firmes e pegou o ônibus lotado. O cheiro de suor, os solavancos, o aperto. Tudo aquilo era um novo idioma que Mariana começava a aprender à força. No caminho até o café, onde havia conseguido emprego como garçonete, olhava os rostos dos passageiros tentando encontrar, neles, alguma esperança ou consolo. Sentia vergonha, sentia raiva, sentia que tinha sido arrancada de si mesma. O café era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira envelhecida e um balcão coberto de xícaras de cerâmica. Localizado numa rua movimentada do subúrbio, tinha uma clientela fiel de trabalhadores da região. Mariana fora contratada após uma entrevista rápida e sem cerimônia. O salário era mínimo, mas era tudo o que ela tinha. No início, sua postura chamava a atenção. Movia-se com elegância, mas seus gestos denunciavam inexperiência com bandejas e pedidos. Derrubou café em um cliente, esqueceu uma comanda, confundiu um troco. Os olhares julgadores de alguns colegas e clientes a faziam arder por dentro. Mas não desistiu. Durante o intervalo, sentava-se nos fundos, entre caixas de mantimentos e sacos de farinha. Ali, comia o lanche simples que trazia na bolsa, um pão com queijo, uma garrafinha de água. Observava as paredes descascadas, as etiquetas dos produtos, os desenhos infantis colados no quadro de avisos. Tudo parecia tão distante de quem ela fora. Foi numa dessas pausas que conheceu melhor Rosa, uma das atendentes mais antigas. Mulher de riso fácil, olhos atentos e uma sabedoria que vinha da vida dura. Rosa notou o caderno que Mariana levava na bolsa. Um antigo sketchbook, que reencontrara entre suas coisas. Nele, Mariana rabiscava móveis, plantas de ambientes, ideias soltas. "Você desenha?" perguntou Rosa curiosa, pegando uma das páginas. "Um pouco. É só passatempo. Fiz alguns cursos, mas nada demais. Só gosto de imaginar como os lugares poderiam ser mais bonitos." Rosa sorriu sincera. "Isso aqui não é só passatempo, menina. Isso é talento. Você já pensou em fazer disso uma profissão?" Mariana ficou em silêncio. Aquela ideia a pegou de surpresa. Era como uma janela, se abrindo num cômodo escuro. Desde pequena gostava de reformar mentalmente os espaços, de mover móveis em pensamento, de combinar cores e texturas. Mas isso sempre foi tratado como algo menor, um capricho, nunca como um destino. Naquela noite, ao voltar para a pensão, ela abriu novamente o caderno. Observou cada linha desenhada com cuidado, cada detalhe imaginado. Pela primeira vez desde a morte do pai,
sentiu o coração bater com algo parecido com esperança. Ainda era dor, ainda era perda, mas ali, naquele traço, havia um vestígio de si mesma que Lúcia não conseguira tirar. E naquele traço, Mariana começava a encontrar a linha do seu próprio caminho. As noites começaram a ganhar um novo brilho para Mariana, mesmo que fosse o das lâmpadas fluorescentes da escola técnica, onde se matriculou em um curso noturno de design de interiores. O prédio era antigo, com corredores ecoando passos e salas que cheiravam a giz e café requentado. Sentava-se sempre na primeira fileira, com os olhos atentos e o caderno nas mãos, registrando cada ideia como se fossem pedras preciosas a serem lapidadas. Durante o dia, continuava no café, servindo mesas, limpando balcões, trocando sorrisos, cansados com os colegas. À noite, mergulhava num universo onde formas, texturas e luzes compunham sonhos. A rotina era exaustiva. Saía da pensão às 6 da manhã e só voltava quase meia-noite, com os pés doendo e a mente latejando. Mas havia algo diferente agora. Cada dia trazia uma descoberta, um novo conceito, um lampejo de entusiasmo. Seus desenhos começaram a ganhar forma. Mariana levava os cadernos para a aula e, com o incentivo dos professores, começou a elaborar pequenos projetos fictícios. Com a ajuda de Rosa, conseguiu reformar de graça o quartinho da colega na pensão. Pintou as paredes, reposicionou os móveis, criou prateleiras com madeira reaproveitada. Quando terminou, o ambiente se transformou. Pequeno, ainda era. Mas agora tinha alma, cor, identidade. Rosa chorou ao ver o resultado. Você fez isso com o que a gente tinha. Imagina o que faria com o que não temos, disse com a voz embargada. Aos poucos, outros moradores da pensão começaram a pedir ajuda. Mariana, mesmo exausta, aceitava. Reformava cantinhos esquecidos, organizava espaços apertados, dava cor a lugares sem vida. Em troca, recebia sorrisos, refeições simples e, acima de tudo, reconhecimento. Pela primeira vez, sentia-se valorizada não pelo sobrenome, mas pelo que era capaz de criar com as próprias mãos. Um dia, uma cliente frequente do café notou o mural de fotos que Mariana havia montado nos fundos. Nele, pregara imagens dos antes e depois dos pequenos projetos. A mulher, dona de uma papelaria próxima, pediu ajuda para renovar o interior da loja. Mariana aceitou, mesmo insegura. Pela primeira vez, receberia dinheiro por seu trabalho. Durante 2 semanas, se dedicou ao projeto nas poucas horas vagas que tinha. Reorganizou as prateleiras, criou uma paleta de cores que transmitia leveza, reaproveitou materiais e fez com que o espaço parecesse maior, mais acolhedor. Quando terminou, a cliente ficou emocionada e pagou o combinado em mãos, elogiando seu profissionalismo e criatividade. Mariana saiu da papelaria com o envelope apertado no peito. Não era muito, mas era o suficiente para sentir que estava, finalmente, construindo algo seu. Um caminho, um nome, uma nova identidade, feita de esforço, talento e paixão. Na pensão, olhou para os próprios rabiscos colados na parede do quarto. Pela primeira vez, sentiu que eles deixaram de ser devaneios. Eram projetos, eram realidade. E entre texturas e sonhos, Mariana começava a erguer os primeiros pilares de sua nova vida. O pequeno estúdio ficava em uma travessa discreta do bairro, entre uma floricultura e uma loja de bicicletas. Era uma sala de 30 metros quadrados, com paredes de tijolo aparente, janelas altas e um aroma constante de café recém-passado. Mariana o alugou com o pouco que havia economizado dos projetos modestos e com uma ajuda generosa de Rosa, que não hesitou em emprestar parte de suas economias para ver a amiga dar o próximo passo. A decoração era simples, mas cheia de alma. Um mural com fotos de antes e depois ocupava a parede principal. Cadeiras reaproveitadas, uma escrivaninha de madeira clara, prateleiras com livros de design e uma luminária feita por ela mesma com cordas e lâmpadas de filamento. No canto, uma cafeteira e 2 canecas, uma para ela e outra para quem chegasse. A placa na porta dizia: Mariana Monteiro,
Espaços com Identidade. O nome ainda era desconhecido, mas os olhos começavam a se voltar para ela. Com a ajuda das redes sociais, Mariana passou a postar seus projetos com legendas sinceras, histórias reais e imagens que mostravam não apenas a transformação dos espaços, mas das vidas ali dentro. Os seguidores começaram a crescer devagar, depois com mais força. As curtidas vinham acompanhadas de mensagens emocionadas. Você me inspirou a transformar meu quarto. Você me lembrou que beleza não depende de dinheiro. Mariana se emocionava com cada uma. Sentia que, finalmente, estava no caminho certo. O trabalho não parava. Reformava kitnetes, quartos de idosos, lojas pequenas. E cada novo espaço era mais que uma entrega. Era uma semente de autoestima plantada em quem a contratava. E nela, mesma. Foi numa dessas postagens que tudo mudou. Um arquiteto renomado da cidade, Felipe Arantes, compartilhou um de seus vídeos e escreveu: "Design de verdade nasce do coração. Essa jovem tem o dom." As notificações explodiram. Mariana, descrente, olhou a tela do celular por minutos, tentando processar. Rosa gritou de alegria ao ler o nome do arquiteto. Era alguém que ela estudara nos livros da escola técnica, referência no mercado de interiores. 2 dias depois, um e-mail chegou. Um cliente de Felipe, um empresário do ramo gastronômico, queria renovar o interior de 3 cafés que havia comprado. Felipe sugerira a Mariana. Ela quase não acreditou. Mas foi. Levou um portfólio simples, mostrou fotos, falou com o coração. O cliente sorriu e disse: "Você entende o que faz. Quero que comece com um deles. Se der certo, faremos os outros." Era o maior desafio de sua vida. Mariana passou noites em claro, desenhando, pesquisando, testando ideias. Queria algo autêntico, funcional e encantador. Quando o projeto foi entregue, o cliente ficou extasiado. A primeira unidade foi reinaugurada com festa, e o nome de Mariana Monteiro estava em destaque na matéria do jornal local. Ex-garçonete transforma café em experiência sensorial. Ela chorou ao ver, mas não de tristeza. Era um choro de quem, enfim, se via, se reconhecia, se respeitava. De volta ao estúdio, acendeu a luminária feita à mão, preparou um café e abriu um novo caderno em branco. Escreveu na primeira página: "Este é só o começo." Porque agora, Mariana não era mais só uma promessa. Ela era uma realidade em construção. O relógio marcava 9h22 quando Mariana entrou na sala de reuniões com a mesma firmeza com que desenhava suas ideias. O salto batia firme no chão polido, os cabelos presos num coque elegante, e o olhar seguro revelava que algo nela havia se firmado. Não era mais a jovem perdida do café, nem a herdeira mimada de outrora. Agora, era referência. A sala estava repleta de empresários, fornecedores e parceiros interessados em seus projetos. O aroma de café fresco se misturava ao leve perfume de flores no centro da mesa. Mariana falava com clareza, respondia perguntas com propriedade e apresentava novas propostas com um brilho nos olhos. A mulher que um dia sentou encolhida em um banco de praça agora comandava negociações com serenidade e presença. Naquela semana, seria homenageada em um evento de design. Era sua primeira grande premiação, e a ficha ainda não havia caído, por completo. Rosa insistira para que ela aceitasse o convite. Mariana relutou. Não gostava de holofotes, mas sabia que aquele reconhecimento era simbólico. Era sobre a caminhada. Era sobre quem ela se tornara. Na noite da cerimônia, o salão estava lotado. O palco iluminado refletia em sua pele. O vestido simples e sofisticado caía com perfeição. E o nome Mariana Monteiro soava nos alto-falantes como um prêmio em si. Quando subiu para receber o troféu, respirou fundo. Em seu breve discurso não falou de sucesso. Falou de recomeços e da coragem que nasce quando tudo parece perdido. Aplausos, lágrimas discretas, sorrisos de quem entendia que aquela mulher havia passado por muito mais do que o público podia imaginar. Mas nem tudo era festa. O sucesso também trouxe reencontros inesperados. Um deles, especialmente, fez seu mundo girar. Durante um coquetel de networking,
cruzou com uma figura do passado, Miguel, antigo amigo do pai, com quem conviveu na adolescência. Ele a cumprimentou com um abraço sincero e um brilho nostálgico nos olhos. Você está a cara do Henrique, principalmente no jeito de olhar o mundo. Aquela frase a desmontou por dentro. Sentaram-se num canto afastado. Miguel, mais velho, mas com a mesma ternura de antes, começou a falar de histórias que Mariana jamais ouvira. Contou sobre as noites em que Henrique falava da filha com orgulho, os planos que tinha para ela, as dúvidas que carregava sobre Lúcia, as tentativas de proteger Mariana de uma verdade que ele mesmo temia revelar. Seu pai não era perfeito, mas ele te amava mais do que tudo. E ele desconfiava de muita coisa. Só não teve tempo de agir. As palavras ecoaram na alma de Mariana, como marteladas suaves. Reabriram feridas. Traziam conforto e dor ao mesmo tempo. Tudo o que ela acreditava saber sobre o pai começou a se reorganizar. De volta ao estúdio, sentou-se em silêncio. Olhou o mural com os rostos dos clientes. Os croques nas paredes, os móveis que ela mesma havia criado. Tocou no troféu sobre a prateleira. Mas seus pensamentos estavam longe dali. Estavam na mansão onde cresceu. No jardim em que corria com o pai. No olhar desconfiado de Lúcia, havia crescido, vencido, se reerguido. Mas parte de sua história ainda estava em pedaços. E ela sentia que não poderia seguir plenamente sem olhar para trás. Porque para continuar construindo o futuro, Mariana sabia que precisava finalmente encarar os escombros do passado. Os jornais exibiam em letras garrafais: Lúcia Monteiro responde por fraude e má administração. A imagem da mulher que um dia desfilava por eventos com joias reluzentes, agora estampava manchetes com olheiras profundas e semblante abatido. Escândalos financeiros envolvendo o nome da Monteiro. Empreendimentos se espalhavam como fogo em palha seca, revelando contratos forjados, investimentos duvidosos e uma série de decisões impensadas tomadas por Lúcia após a morte de Henrique. Mariana observava de longe, sem emitir opiniões públicas. Por dentro, sentia um redemoinho, uma mistura de justiça e estranheza. Não havia comemoração, tampouco lágrimas. Apenas uma sensação silenciosa de que o tempo, por fim, estava fazendo seu trabalho. Num dos dias seguintes, Rosa entrou apressada no estúdio com uma revista na mão. Você viu isso? A mansão Monteiro foi colocada à venda. Às pressas, o coração de Mariana bateu mais forte. A imagem da casa ocupava uma página inteira. Imóvel de luxo com arquitetura clássica disponível para compradores selecionados. A casa em que crescera, de onde foi expulsa com uma mala nas mãos, agora estava aberta a propostas. Era como ver um castelo ruir lentamente, tijolo por tijolo. Ela saiu em silêncio, caminhando pelas ruas como se seus pés soubessem exatamente para onde ir. Parou diante de uma imobiliária de luxo. O letreiro dourado refletia o sol da tarde. Respirou fundo e entrou. A corretora, elegante e prática, apresentou as especificações do imóvel sem saber quem era Mariana. Ela ouviu tudo em silêncio, observando as fotos, os cômodos, as lembranças. A venda é urgente, mas confidencial. A proprietária está com dificuldades legais, disse a corretora em tom neutro. E é possível manter meu nome fora da negociação? Com certeza. Temos especialistas para isso. Mariana assinou os primeiros papéis com as mãos firmes. Não por vingança, mas por algo maior. Aquela casa era um símbolo. Um marco de sua dor, sim. Mas também de sua origem, de sua identidade. E agora, seria dela. Por mérito próprio. Por reconstrução. Enquanto isso, a figura de Lúcia se apagava dos holofotes. Fotos suas saindo de tribunais circulavam pelas redes, enquanto seus antigos aliados a abandonavam um a um. Mariana via tudo com olhos de quem finalmente entendia. Não se tratava de destruir Lúcia, mas de deixar que ela colhesse o que semeou. À noite, sozinha em seu estúdio, Mariana observou a planta da mansão sobre a mesa. Risos antigos pareciam ecoar entre as linhas. Passos da infância, vozes do pai. Tocou o papel com carinho. Sabia que ali recomeçaria algo novo.
algo que jamais dependeria do nome Monteiro, mas da mulher que ela havia se tornado. E ao comprar o passado com as próprias conquistas, Mariana abria a porta para o desfecho mais inesperado de todos. Era uma manhã clara quando os portões da mansão Monteiro se abriram novamente. Não havia fotógrafos, tampouco recepção formal. Apenas um caminhão estacionado, caixas empilhadas e Lúcia, com os cabelos desgrenhados, óculos escuros e uma expressão amarga, saindo pela mesma porta onde outrora comandava festas e reuniões com taças de cristal nas mãos. Com o pouco que restava, ela atravessou o jardim, agora sem jardineiros, e entrou no carro que a esperava. Nenhuma despedida, nenhuma pose, apenas o som oco da derrota. Mariana observava de longe, de dentro de um carro discreto, com os vidros fechados. Não sentia prazer, apenas encerramento. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. Caminhões de obra, arquitetos, pintores, eletricistas e designers circulavam pela propriedade. A mansão começou a ser completamente transformada. Mariana acompanhava cada detalhe. Derrubou paredes simbólicas, abriu espaços, substituiu os lustres pesados por luminárias modernas. Onde antes havia frieza e ostentação, agora floresciam ambientes acolhedores, integrados, vibrantes. A antiga casa da herdeira se tornava o lar da empreendedora. Mesas de trabalho foram distribuídas no antigo salão de festas. O jardim virou espaço de convivência, com bancos de madeira, plantas nativas e painéis com frases inspiradoras. Corredor foi pintado com as cores dos primeiros projetos de Mariana. No antigo escritório do pai, ela instalou sua nova sala de criação. Não como símbolo de poder, mas como homenagem a quem a inspirou a ser maior do que as circunstâncias. Inauguração aconteceu em uma manhã luminosa. Convidados chegavam um a um, encantados com o espaço transformado. Rosa foi a primeira a cruzar a nova entrada, com os olhos marejados. Amigos, clientes, professores, parceiros e até desconhecidos, todos vinham celebrar não apenas um novo espaço, mas uma trajetória. Mariana, em um vestido azul petróleo, subiu a uma pequena plataforma improvisada no jardim e olhou em volta. Respirou fundo. Começou a falar. Hoje, eu devolvo a essa casa tudo o que ela me tirou, mas devolvo com beleza, com afeto e com verdade. Esse espaço, que um dia foi símbolo de silêncio e dor, agora se torna fonte de criação, de liberdade e de acolhimento. Não foi o dinheiro que me trouxe até aqui. Foi a coragem, foi a queda. Foi cada não que eu recebi e cada sim que eu insisti em dar a mim mesma. Aplausos se espalharam pelo jardim. Mariana desceu da plataforma e caminhou entre as pessoas, tocando mãos, trocando abraços. Ao longe, uma equipe de reportagem registrava tudo. Mas ali, no centro daquela transformação, o que realmente importava era invisível aos olhos. Era o renascimento de uma mulher inteira, dona de si. E naquele lugar onde um dia chorou sozinha, Mariana agora sorria com o mundo ao seu redor, como quem sabe que venceu. A mansão, agora transformada em sede criativa, começava a respirar tranquilidade. Os dias de festa e movimentação intensa deram lugar a manhãs calmas, com o som leve do vento atravessando as janelas amplas e o aroma de café preenchendo os corredores. Mariana, no auge da carreira, buscava algo que nem os aplausos nem os prêmios podiam oferecer: silêncio. Foi em um cômodo esquecido nos fundos da casa, entre caixas antigas e móveis cobertos por panos, que ela encontrou um baú com seus diários de adolescência. Folheou as páginas com os dedos trêmulos, sentindo o cheiro de papel envelhecido e reencontrando pensamentos de uma Mariana ainda ingênua, apaixonada, cheia de certezas frágeis. Sentou-se no chão, as pernas cruzadas, e ali ficou por horas, lendo, rindo, chorando. A cada palavra escrita no passado, percebia o quanto havia mudado, e o quanto ainda carregava dores que não cicatrizaram completamente. Decidiu, então, procurar ajuda profissional. Entrou em um consultório terapêutico simples, decorado com tons terrosos e plantas verdes.
Lá, pela primeira vez, falou do pai sem interrupções, das noites em que sentiu medo, do dia em que foi expulsa, da culpa por ter acreditado que não era suficiente. As sessões tornaram-se parte de sua rotina. Mariana aprendeu a escutar seu silêncio interno, a reconhecer que perdão não é aceitação da injustiça, mas libertação do vínculo com ela. Escreveu cartas para o pai, algumas com amor, outras com raiva. Nenhuma foi enviada, mas todas foram escritas com alma. Num fim de tarde, no mesmo jardim onde outrora brincava de roda, Mariana acendeu uma pequena fogueira. Levava consigo uma carta, específica, aquela em que despejou toda a mágoa, toda a frustração, tudo o que nunca pôde dizer. Com as mãos firmes, alimentadas pela coragem, lançou a folha ao fogo. As chamas dançaram brevemente, consumindo cada linha como se absorvessem a dor e a transformassem em cinza. Ficou ali, em silêncio, apenas sentindo. O vento acariciava sua pele como um abraço antigo, e os pássaros ao longe pareciam cantar, algo que só ela compreendia. Mais tarde, caminhou pelos cômodos da mansão, não mais com saudade, mas com serenidade. Tocou as paredes com gratidão, não porque elas a protegeram, mas porque testemunharam sua queda e ascensão. Mariana agora estava inteira, pela primeira vez, inteira de verdade. E com o passado em paz, ela finalmente tinha olhos livres para enxergar o futuro. O antigo salão da mansão agora era o coração pulsante do Instituto Mariana Monteiro, um espaço vibrante onde mulheres em situação de vulnerabilidade aprendiam, criavam e reconstruíam suas próprias histórias. As paredes, antes frias e silenciosas, agora exibiam murais coloridos com projetos assinados pelas alunas. Vozes ecoavam pelos corredores, vozes fortes, curiosas, renascidas. Mariana caminhava entre as mesas de aula com um sorriso calmo, escutando, orientando, incentivando. Já não carregava o peso de provar nada a ninguém. Sua presença ali era como luz suave, acolhedora, firme, inspiradora. As alunas a viam não como uma figura inalcançável, mas como uma mulher que havia atravessado a dor e voltado com as mãos estendidas. O Instituto oferecia oficinas gratuitas de design de interiores, marcenaria, desenho técnico e empreendedorismo. Parceiros do setor doavam materiais, empresas contratavam as formandas, e Mariana fazia questão de participar de cada etapa. Ela sabia o poder que um novo ambiente podia ter sobre uma vida. Sabia porque tinha vivido isso na própria pele. Em entrevistas, falava pouco de sua queda. Preferia destacar o recomeço. Contava sobre o valor do trabalho feito com propósito, sobre como a estética pode ser uma forma de cura. Em um documentário exibido em rede nacional, sua história emocionou o país. O vídeo da inauguração da sede viralizou. Milhões viram aquela mulher, de olhar firme e voz doce, dizendo: "Não herdei um império, eu construí o meu." Em um dos momentos mais simbólicos, Mariana visitou discretamente a antiga cafeteria onde trabalhou como garçonete. Sentou-se em uma das mesas do fundo, pediu o mesmo café com pão de queijo que costumava comer no intervalo e ficou em silêncio. A atendente, nova, não a reconheceu, mas Rosa, que ainda trabalhava ali algumas manhãs por amor ao ambiente, veio ao seu encontro com lágrimas nos olhos. "Você não imagina quantas meninas entram aqui e falam de você." Mariana segurou sua mão com carinho. Não havia vaidade naquele gesto, apenas uma profunda gratidão por tudo o que viveu e por tudo o que havia transformado. Naquela noite, sozinha em sua sala iluminada por abajures artesanais feitos pelas alunas, Mariana escreveu em seu diário: "Hoje, eu entendi. A herança que mais vale não é a que se recebe. É a que se constrói com o que ninguém pode tirar da gente. A verdade, a coragem e o amor que decidimos plantar." E assim, Mariana encerrou sua jornada não como herdeira de um império, mas como criadora de um legado eterno. Durante muito tempo, Mariana acreditou que tudo o que tinha definia quem ela era. A casa, o sobrenome, o status. Mas quando perdeu tudo,
descobriu algo muito maior. Ela nunca precisou herdar nada para ser alguém. Ela precisou apenas lembrar de quem era e se permitir recomeçar. Mariana não lutou para provar algo aos outros, lutou para não esquecer de si mesma. Suportou o desprezo, enfrentou a escassez, atravessou a solidão e, ainda assim, escolheu não devolver ao mundo a mesma crueldade que recebeu. Ela construiu com o que tinha. Pouco espaço, poucos recursos, pouca força, mas toda a vontade de não ser apagada. E quando teve a chance de se vingar, ela preferiu transformar. Quando teve a chance de esquecer o passado, ela preferiu usá-lo como ponte. Mariana não se tornou dona de um império. Tornou-se dona de sua própria história. E fez disso um lugar onde outras mulheres também pudessem recomeçar. Talvez o que mais impressione na trajetória dela não seja a conquista da casa, nem os prêmios, nem a fama, mas a escolha que fez ao final, devolver ao mundo mais do que o mundo lhe tirou. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. O que você faria se tivesse que recomeçar do zero? Sua resposta pode inspirar outras mulheres, que hoje vivem o mesmo silêncio que um dia cercou Mariana. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Janelas da Vida. Aqui, cada história é uma janela aberta para o recomeço.